Em primeiro lugar, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, estamos aqui reunidos, sexta-feira, estamos dedicando ao estudo da palavra. Portanto, nosso culto, hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, é o culto de doutrina, como costumamos falar. Culto de ensino da palavra. Como falei nos outros estudos, nós estamos nos detendo nos assuntos apocalípticos. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração entregando o nosso trabalho a Deus, nosso culto, e também vamos cantar alguns louvores. E logo após, estaremos iniciando a reflexão sobre a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, neste momento queremos, Senhor, te agradecer por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas, pela salvação que Tu nos concedeste, Senhor, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Nesta hora queremos Te apresentar, Senhor, o nosso culto. E também, Senhor, te pedimos a Tua intervenção para que, ao pronunciarmos a Tua palavra, ao fazermos uma reflexão sobre a Tua palavra, sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo a todos aqueles que, porventura, sejam alcançados por esta palavra nesta noite. Oramos assim por aqueles que não puderam ou não poderão participar do culto. Senhor, por motivos justificáveis, toma nas Tuas mãos a cada um, te entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Cantemos louvores ao Senhor. Logo após estaremos dando início à nossa reflexão sobre assuntos apocalípticos. E vamos falar hoje ainda, dentro do assunto Grande Tribulação, sobre o sinal da besta. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai dar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não
vale feliz, vai com ele descansar. Meus prezados irmãos, de volta estamos nesta feita com a nossa Bíblia aberta para lermos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, o livro das revelações. Vamos ler no capítulo 13. Está escrito assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até logo fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para tratar deste assunto tão importante para o conhecimento bíblico e teológico dos crentes em Cristo Jesus, particularmente a nossa igreja, Assembleia de Deus, do Conjunto Campinho, onde todas as sextas-feiras nos reunimos para aprender a palavra de Deus. E aqui está um dos livros mais discutidos da Bíblia. Por que um dos livros mais discutidos? Porque é um livro que nos traz ao conhecimento as revelações de Deus, não somente direcionado para o povo de Israel, mas como direcionado para a nossa época e para uma época futura. O livro do Apocalipse, ele recebeu este nome exatamente porque a palavra Apocalipse significa revelação, no grego do Novo Testamento, revelação. E estas revelações que contém este livro foram dadas a João, o discípulo amado de Jesus,
ou apóstolo que já na sua idade avançada e por se fazer persona não grata para com os governantes da época, que eram dominados pelo Império Romano, e por grandes perseguições que este império, ou esse Império Romano do passado, havia encetado contra os judeus e contra o povo de Deus. A Bíblia nos diz que João e a história da igreja confirma. João estava pastoreando a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande do Império Romano. Segundo a descrição da cidade, era a segunda cidade do Império Romano. A primeira, a capital, Roma, e a segunda, Éfeso. E como pastor dos Efésios, João se defrontava muito com o sistema daquele tempo, e porque pregava a verdade, pregava a palavra de Deus, se constituiu em inimigo do Império Romano. E depois de passar por alguns momentos de tortura, segundo a história bíblica, aliás, a história eclesiástica, a história da igreja, ele levou esse castigo que para muitos seria a morte, que foi ser degradado ou exilado numa ilha de Patmos, como nós já temos discorrido sobre esta ilha em outras das nossas reuniões das sextas-feiras. E na última sexta-feira passada, nós falamos sobre a grande tribulação e mostramos algumas coisas terríveis, catástrofes, inclusive, que se abateriam na visão de João sobre todos os moradores da terra. E esta revelação, ela aponta para os nossos dias futuros. Muitas das profecias e revelações aqui contidas, algumas já se cumpriram e outras estão por se cumprir. Porque, na verdade, o livro do Apocalipse, ele se refere ao passado remoto, ao passado recente e ao futuro. Aliás, ao presente e também ao futuro. Então vemos, por exemplo, a grande tribulação que se avizinha dos nossos dias. Baseados no conhecimento do texto bíblico, podemos afirmar com segurança isto. E falamos que a grande tribulação será um momento de grande aflição para aqueles que não forem achados dignos de serem arrebatados por Jesus Cristo, como fiéis seguidores da sua santa palavra. O mundo estará em polvorosa. Nós dissemos que será a última semana de Daniel, lá do profeta Daniel, que estará se cumprindo sobre a terra, quando a perseguição cessará, de certo modo, quando os problemas da terra serão, de certo modo, resolvidos por um ditador ou por um governo único. Até Israel, como povo de Deus, aderirá ao pacto estabelecido por esse governo único, pensando que verdadeiramente este é o momento da solução de todos os problemas da humanidade. E isto
durará apenas 3 anos e 6 meses, ou seja, a metade de uma semana profética que dura 7 anos. E no final destes 3 anos e 6 meses, quando se completarem, havendo paz, havendo prosperidade, o mundo até parece que esqueceu que a igreja foi arrebatada, que os verdadeiros crentes em Cristo Jesus foram arrebatados para a glória de Deus. Parece que o mundo se acalmou, está havendo uma calmaria, uma paz. Aqueles problemas de difíceis soluções agora parece que estão sendo solucionados pelo governo único que está no mundo, encabeçando todos os demais governantes das nações, porque estes se submetem àquele. E neste momento, o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra muito interessante com relação àquela época. Ele diz assim: e quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição, como as dores de parto. Porque nesse final desses 3 anos e 6 meses, esse ditador, que agora se endeusa, mostrando ao mundo que ele é o que soluciona os problemas, que ele é o divino. Este homem recebe poderes extraordinários. E a Bíblia nos diz acerca de poderes atribuídos a ele por Satanás. Na verdade, este homem fará parte de uma trindade, ou seja, de uma tríade de personagens, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Traduzido é como se fosse um governo único composto desses 3 poderes. Poder no campo tecnológico, poder no campo sociológico, poder no campo econômico, poder no campo bélico, todos os poderes, poder no campo religioso. Agora estão todos esses poderes na mão ou no controle de um só, que é o anticristo. E esses personagens, ele receberá poder desses outros 2 elementos que a Bíblia chama de besta. A besta que surge do mar. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, quando diz: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 chifres, 7 cabeças, aliás, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Essa é a besta que sobe do mar. E ainda no capítulo 13, no texto que nós lemos, no versículo 11, diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Alguns estudiosos afirmam que essas 2 bestas, elas são representações do diabo, de Satanás. E em seu poder permitido, ele sobe do meio das nações, do meio dos povos,
Quando a Bíblia se refere a mar, principalmente aqui no livro do Apocalipse, está se relacionando com nações, com povos, multidões. Porque mar na Bíblia, normalmente quando se refere a profecias ou revelações, está se referindo a povos, a nações. Então surge esse poder no meio dessas nações. E a besta que surge da terra é aquela besta que recebe, que exerce, segundo o versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta, que sai da água, ou dos mares, ou melhor, do mar, que são os povos da terra, as nações, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Existe uma série de definições, de conjecturas sobre estes outros textos. Mas o que nós queremos aqui nos prender é sobre aqueles que estiverem sendo dominados por essa trindade satânica, que é composta dessas duas bestas e mais o anticristo, que é o homem, a quem vai ser dado o poder para que ele possa operar sinais, maravilhas à vista de todos. E é um texto que nós já nos referimos aqui, que diz que, se possível, com essas manifestações, ele enganaria até os próprios escolhidos. Se possível. Inclusive, eu afirmei que não é possível um escolhido ser enganado. Não é possível. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele conhece o seu Deus. Ele não se leva por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vento de falsa ciência, de falsos conhecimentos acerca de Deus, porque ele tem a marca de Deus. E aí, agora este poder satânico, dessa tríade, o falso profeta, o anticristo, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, agora no poder desse governo único, procura mostrar que não somente ele é governador, é solucionador de problemas, mas que agora ele se posiciona como Deus. E ao se posicionar como Deus, aqueles que aceitam essa reivindicação de autoridade do anticristo, aqueles que aceitarem, que se curvarem perante ele, passarão a ser dotados de sinais que, por onde eles passarem, sejam reconhecidos como seguidores do anticristo, como seguidores da besta. E como é que eles serão reconhecidos? João, na sua revelação, na sua visão, ele diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A exemplo do que ocorreu com aqueles jovens lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego,
que não se curvaram diante da imagem incandescente de ouro que o rei mandara, aconselhado por seus servos mais próximos, pelos seus sátrapas, governadores. Aqueles jovens judeus não se curvaram à imagem e por isso foram condenados a serem lançados na fornalha de fogo ardente, ou seja, condenados à morte por não obedecerem a ordem de adorar uma imagem. E aqui, mais uma vez, esta figura aparece no livro do Apocalipse, quando João vê e diz, e foi concedido que desse espírito à imagem. Imaginem uma imagem, e essa imagem recebe espírito. Espírito é vida. Recebe vida. Para que também a imagem da besta falasse. A imagem vai falar. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então imaginem só, aquela imagem falante, segundo a revelação dada a João, fala demonstrando poder, autoridade, e agora todos aqueles que lhe seguiam eram obrigados a adorarem essa imagem. Mas aqueles que não adorassem, por não reconhecê-la como sendo Deus, esses serão mortos. Esses serão mortos. Por isso que muitas pessoas perguntam, haverá salvação durante a grande tribulação? Provavelmente sim, mas desta forma. Aqueles que confiarem em Cristo, aqueles que professarem o nome de Cristo, o nome de Deus, serão mortos. E segundo a justiça de Deus, pela fé daqueles que ainda estiverem nessa situação, eles estarão salvos do inferno, que será paga aos maus, aos ímpios, aos pecadores, no dia do grande trono branco, quando o Senhor estará julgando a todos os mortos e vivos, para dar a cada um segundo a sua recompensa, para dar segundo as suas obras a recompensa. Então, meus irmãos, depois, mais adiante, ele diz, e faz que a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Tem que ser um sinal muito bem visível, quer seja ao olho humano, ou quer seja através de aparelhos de tecnologia, como nós vemos nos supermercados, as máquinas passam no COD ou no código de barra e aquele aparelho registra o preço da mercadoria para que o cliente possa fazer o pagamento. E finalmente, quando ele fala sobre o sinal ou o nome da besta, veja, o sinal ou o nome, ou o número do seu nome. E finalizando ele diz, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Meus prezados irmãos, já existe em todo o mundo uma seita satânica que tem como inscrição principal e visível o número 666. O homem, ele rejeita peremptoriamente Deus como Senhor de sua vida. E criam para si artifícios que mostram a sua identidade de contrariedade contra Deus. Então o número 666, por que esse número 666? Existem alguns estudos que mostram que esse número
é apenas um número simbólico. Observem, meus irmãos, que quando ele diz o nome da besta ou o número do seu nome, a época de João, a língua grega e a língua hebraica principalmente, cada letra corresponde a um valor numérico. Haja visto que os números que nós usamos normalmente, eles são de origem arábicos. Nós dizemos algarismos arábicos, né? Os algarismos arábicos, quais são? 1, 2, 3, 4, 5, etc. E a língua hebraica, o sistema hebraico de números, obedece exatamente este critério. Cada letra corresponde a um número. Então, quando você pega 666 e você divide aquele 666, ele vai lhe levar a letras. E essas letras vão dar um nome. E aí há uma série de elucubrações ou de conjecturas com respeito a esse nome ou a esse número ou a esse nome. E na verdade, ninguém consegue definir na realidade o que seja esse nome. Se levarmos em consideração que o Apocalipse foi escrito e se refere a uma época, os estudiosos do Apocalipse apontam que Nero, o imperador Nero, ele era um imperador mau, perseguidor, violento, perverso. E por ele ter matado muitos cristãos e muitos judeus, o nome dele, que leva César no final, porque era o nome que davam a todos os imperadores, eles acham que César, nesse caso, era o anticristo, porque os nomes que compõem o seu nome correspondem a 666. Mas, quando se fala no tempo presente, alguns acham até que tem a ver com o Papa da Igreja Romana e que este número consta da sua tiara papal, aquela fita que ele usa no uniforme, que tem escrito Vicarius Filis Dei. Quando ele fala, quando eles fazem aquela conta com aquelas letras, dá também 666. Por isso que muita gente acha que o Papa é a besta do Apocalipse. Eu não acredito que seja. Eu não acredito nada disso. Isso são conjecturas e elucubrações. Atualmente há um ramo teológico que diz que a besta, ela surge do meio dos povos que têm a sua legislação baseada no Corão, ou no Alcorão, como queiram dizer. E aí, os muçulmanos, eles têm um sinal. Quando eles chegam em algum lugar, em algum setor, para cumprimentar uns aos outros, eles apontam para o céu com o dedo direito, com a mão direita. Este é o sinal. E muitos deles, ou seja, a maioria dos muçulmanos, eles têm um sinal na testa de tanto colocar o rosto no chão na hora da oração. Tem muitos que são tão fanáticos pelo Islã que eles têm um sinal muito grande aqui, como se fosse um calo. E há uma corrente teológica já que aponta como sendo este sinal, o sinal da besta que virá. Meus irmãos, que sejam este ou que sejam aqueles, entretanto nós sabemos que quando fala o número 666 e ele diz porque é número de homem,
É um homem cujo nome, sendo decifrado, corresponde ao número 666. Primeiro porque na numerologia bíblica o número 6 é o número imperfeito. Na numerologia bíblica o número 6 é o número imperfeito. O número 7 é o número da perfeição, ou o número de Deus. Portanto, se 6 é o número imperfeito, é o número do homem. E quando ele fala 666, ele está apontando para um homem que é composto de 3 outros imperfeitos. E aí pode apontar direto para a trindade satânica. Mas o que nós queremos abordar aqui é que como é que eu vou saber quando é que esse número vai ser implantado nas pessoas? Muitos no passado apontaram para o código de barra, o código de barras, que praticamente já está em desuso, caindo em desuso, porque estão usando muito o QR Code agora. QR Code é mais moderno. Então, o código de barra já vai cair em desuso. E achavam que ali é o número da besta. Outros apontavam, como eu falei, para a tiara papal, aquela tiara do Papa, que tem vicários filhos dele, que ele usa na cabeça, na sua tiara. E assim muitos outros disseram que era o CPF. Pronto, o CPF. Quando criaram o CPF era o número. É claro que todas essas tecnologias estão a serviço de uma catalogação mundial definitiva no futuro. Hoje os computadores já registram isso com muita facilidade. Nós temos a tecnologia, qualquer aparelho que nós tenhamos, está tudo gravado nesses aparelhos. Alguns acham que é um chip. Ultimamente anunciaram a invenção de um chip, até brasileiro, do tamanho de um grão de arroz, que sendo colocado na mão ou na testa, no lugar que não se veja, a pessoa ao se aproximar daquele aparelho decodificador, ele mostra, ele identifica aquela pessoa. Tudo isso são tecnologias que aparecem e que possivelmente facilitará essa identificação na hora de comprar ou na hora de vender. Quem não tiver a marca do anticristo, quem não for adorador da besta, quem não conhecer esse texto, só poderá comprar e vender se passar por esse processo de identificação com o anticristo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós somos identificados por Cristo Jesus. A Bíblia também fala sobre aqueles que têm o sinal de Deus, aqueles que são marcados por Deus, aqueles que são selados por Deus, através do seu Espírito Santo. Portanto, é muito melhor nós ficarmos de sobreaviso e não tentar definir, não tentar interpretar, não tentar descobrir o que seja agora, porque isso é para mais tarde, não é para agora. Se nós confiamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, aqueles que são crentes em Cristo Jesus não receberão o sinal da besta na mão ou na testa. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Na próxima sexta-feira, nós daremos continuação ao livro do Apocalipse. Desta feita estaremos também falando sobre a interpretação das duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas do livro do Apocalipse, que anunciará a palavra de Deus durante a grande tribulação? Quem serão as duas testemunhas? Então ore, guarde, na próxima sexta-feira estaremos aqui
para discutirmos ou para refletirmos sobre estas duas testemunhas. Que Deus nos abençoe e nos guarde sob sua santa e maravilhosa palavra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, refletindo sobre a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as nossas mentes e que o nosso coração esteja apto a receber de bom grado a tua palavra, a mensagem da tua palavra, aonde quer, Senhor, que este vídeo, esta live chegue, que as pessoas que a recebam com prazer e alegria, e de saberem que enquanto Jesus estiver operando na terra através da igreja, há esperança para não sermos atingidos pela grande tribulação que sobrevirá ao mundo. Esta é a oração que nós te fazemos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digamos amém. Amém.